Olá, queridos, graça e paz. Este é o canal Esquadrinhando e nós estamos aqui mais uma vez juntos para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Antes do texto, gostaria de te pedir para compartilhar, para se inscrever no canal e também para dar o seu like ou fazer algum comentário caso deseje. O texto de hoje é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele, de fato, preparou bênçãos sem medida, as quais nós não podemos mensurar. Existem presentes grandiosos no céu, os quais estão nos esperando para que nós possamos desfrutar dele. Embora algumas pessoas até chegam a dizer que não desejam ir para o céu porque acham que o céu é um lugar monótono, onde a pessoa fica em cima de uma nuvenzinha tocando uma harpinha. Pelo contrário, a Bíblia diz que no céu nós gozaremos de prazeres ainda muito maiores do que os maiores prazeres que possamos ter nessa terra. Ou seja, o céu é infinitamente melhor do que essa vida curta que temos aqui na terra. Mas, quando o apóstolo Paulo ele diz essas palavras que eu acabei de ler, ele não está se referindo ao céu como muitas pessoas pensam. E aí você pode agora, nesse momento, ficar um tanto quanto retraído, né? Porque toda a vida você ouviu esse texto se referindo ao céu. Mas é por isso que eu digo que é importante nós lermos o contexto mais do que o texto. Se nós pegamos um texto, lemos e isolamos, muitas vezes nós podemos ter concepções erradas. Veja o que ele diz no início do capítulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-os o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando foi pregar aos coríntios, ele simplesmente o fez com uma linguagem simples. Ele até poderia usar uma linguagem rebuscada, eloquente, afinal de contas ele era um doutor. Mas ele preferiu não fazer isso, porque ele acreditou piamente que a mensagem de um Cristo crucificado, por si só, já tinha todo o poder. Então, para que usar a palavra de sabedoria, se essa mensagem, embora simples sendo aplicada, ela poderia converter vidas? E foi assim que ele o fez. E ele disse que também o fez para que as pessoas não crescem por conta da sabedoria proveniente de Paulo. Então, que as pessoas crescem por conta de fato da mensagem que ele estava levando, mesmo de uma maneira simples. Então, a retórica de Paulo aqui nesse capítulo não é sobre o céu, mas sobre a sabedoria dada por Deus. O livro de Provérbios ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa dizer que para termos sabedoria, precisamos temer ao Senhor. Você pode encontrar no mundo pessoas inteligentes e intelectuais, que dominam várias áreas da vida com categoria. Mas essas pessoas, sem temer ao Senhor, elas podem ser intelectuais, mas não sábias. A sabedoria é um dom dado por Deus a um grupo seleto de pessoas. Quem são essas pessoas? Não são melhores do que ninguém, mas são aquelas que se rendem e temem a Deus. Isso é fato. Então, quando nós lemos alguns outros textos, nós compreendemos melhor. Ele diz assim no verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja o que Paulo diz. Ele diz que se as pessoas tivessem obtido o conhecimento da sabedoria de fato, elas não teriam crucificado a Jesus, que é a própria sabedoria encarnada. Então muitos homens que eram homens grandiosos da época não foram sábios, porque não temiam a Deus. E a falta de temor a Deus também foi falta de sabedoria. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que os olhos que não viram e os ouvidos que não ouviram são das pessoas que, embora inteligentes, não são sábias. Mas veja o que ele diz no verso 10.
mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele está dizendo aqui que uns não viram e não ouviram, mas outros, porque temem a Deus, receberam a revelação proveniente do próprio Espírito Santo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, que a sabedoria dada por Deus, o conhecimento da sua revelação, inclusive da própria palavra. A revelação da palavra, embora a palavra tenha sido escrita e direcionada a todos os seres humanos, ela também será compreendida somente por aqueles que são sinceros de coração. As pessoas que têm má fé, as pessoas que têm interesses pessoais e egoístas ou egocêntricos, elas não compreenderão a palavra de Deus do jeito que deverão. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo fala e apresenta um maravilhoso ensinamento. O ensinamento de que, se nós não tivermos sinceridade de coração e o nosso estudo não for acompanhado de oração, infelizmente, nós fracassaremos na compreensão da palavra. Mas se fizermos como a Bíblia manda, estudando com coerência, com desejo profundo de conhecer a verdade e com espírito de oração, com certeza a verdade nos será conhecida. E essa verdade é justamente aquela que liberta, como diz o livro de João. Queridos, espero mais uma vez ter contribuído para o seu conhecimento da palavra, que possamos a cada dia nos comprometer a estudá-la de uma maneira sincera, de uma maneira metódica e também considerando as perícopes. Veja, a Bíblia é separada em capítulos e versículos, mas o interessante é que quando nós estudamos a fundo a Bíblia, nós não podemos nos deter ou nos ater aos capítulos. Nós temos que procurar a perícope. O que é a perícope? É um bloco do texto que inicia o assunto e termina o assunto. Às vezes o assunto não começou naquele capítulo que você estava lendo. Ele começou no capítulo anterior. Então é interessante que você vá para o início do assunto e termine o assunto para você fazer um apanhado geral do que o autor queria dizer. Porque pegando textos isolados, acaba acontecendo problemas. Como diz, né? Um texto fora do contexto se torna um pretexto. E é isso que nós não queremos que aconteça. Queremos levar a palavra a sério e essa palavra nos libertará. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Paz e graça.